Conecta Agro, na raiz da informação. Bem-vindo a mais um Conecta Agro, o podcast do Grupo Agronelli. Eu sou Renato Costa, diretor comercial e de operações, e é uma satisfação tê-los aqui conosco. E como trazer essa juventude para o agronegócio? Não só os filhos dos produtores, mas também a nova geração para a força de trabalho, para alimentar essa cadeia produtiva, para a gente trazer mais pessoas, a criatividade dessa geração para dentro de um setor que precisa crescer ano após ano. E como a gente levar o Brasil para fora do mundo, furar a bolha, levar a sustentabilidade do nosso agronegócio, como a gente produz cada vez mais de maneira mais eficiente. E essas são questões que a gente vai discutir aqui hoje. E para me ajudar muito nessas dúvidas e levar um pouco mais de informação para vocês, eu tenho a satisfação de estar aqui com a Camila Lima, mas eu acho que Camila Lima poucas pessoas vão conhecer, conhecidas aí no mundo do agronegócio e nas redes sociais como Camila Agro, uma influencer digital, fazendo agora a parceria com o Grupo Agronelli para a gente levar mais e mais a nossa força do agronegócio, a construção do perfil de solo, mostrar para os produtores rurais o que tem debaixo do solo, o que tem debaixo da terra, que é uma coisa que a gente questiona pouco. E é uma satisfação muito grande tê-la aqui conosco, Camila. E tem muita dúvida aí para a gente tirar para a nossa audiência. Igualmente, Renato, obrigada. Muito obrigada pelo convite. Me sinto realmente honrada em estar aqui nesse podcast. Tenho certeza que vai chegar nas pessoas que realmente precisa chegar e que esse podcast seja para realmente lançar pérolas aqui para as boas pessoas que estarão acolhendo essas pérolas. Então, o meu objetivo é esse, assim, é entregar o meu melhor aqui. E o meu objetivo é que, ao final desse podcast, todos que estejam me escutando possam sair reflexivos e possam ter iniciativas aí ainda melhores para contribuir para um setor mais produtivo, rentável e sustentável. Com certeza. E é um setor que ele é, por natureza, conservador, né? O agronegócio, ele é tradicional, ele é conservador, ele vai de pai para filho. E como a gente levar isso para a comunidade, para quem realmente está nos grandes centros, para fora do país, e trazer também para o agronegócio, não é o agronegócio só levar, né, para o mundo, mas trazer essa modernidade, as mídias sociais. A gente vê que a cada vez o agronegócio ele entra mais numa comunicação mais moderna, numa comunicação para pegar essas gerações novas e saber um pouco de você, né? Como que você começou, como que você entrou nessa vida, tanto do agronegócio quanto das mídias digitais, né, oxigenando e levando essa nova linguagem do agronegócio para o mundo inteiro. Certo. Bem, Renato, vou contar resumidamente. Em 1992, enfim, vou tentar ser um pouco mais sucinta aqui na minha história, mas eu sou nascida e criada na roça, literalmente nascida porque não dava tempo de chegar na cidade. O parto aconteceu na roça mesmo, e foi meu pai que fez, inclusive. Seu pai fez seu parto? Meu pai fez, foi o meu pai. E aí ele contava que... Eu falava assim, pai, mas você só teve coragem e tal. Daí ele falava assim, é a mesma coisa de fazer parto de vaca, é tranquilo e tal. Não, nada a ver. E aí tem umas histórias assim bem interessantes, porque na época eu sou paraense, sou nascida no Sudeste paraense e fui criada lá. Que cidade? Em Bom Jesus do Tocantins, que fica no Pará. Mas eu falo assim, que eu sou nascida em Bom Jesus, mas eu fui a grande parte da minha vida, a maior parte da minha vida eu fui criada em Rondon do Pará, que fica no Sudeste paraense ali. Muitos devem já ter ido ali mais ou menos em Marabá, que é uma região ali também muito ampla, quando a gente fala ali em mineradoras, quando a gente fala também no agro no Sudeste paraense, Sul paraense. Então eu sou daquela região e nasci então na roça. Posteriormente, depois de algum tempo, meu pai acabou vendendo a propriedade, fomos morar na cidade. E depois que nós fomos morar na cidade, eu percebi assim que sempre ficou enraizado no meu coração aquela paixão, aquele amor pelo agronegócio. Voltar pra terra. Então, exatamente. Então, sempre na minha infância, na minha adolescência, eu dava um jeito de voltar pra roça, ia pras propriedades, pras fazendas de tios, de parentes, de amigos da família.
Então, sempre gostei daquele meio. E meu pai, ele plantava, então ele era agricultor, mas ele era principalmente pecuarista. Ele trabalhava principalmente com pecuária ali de corte e leite naquela época. Então, assim, eu sempre gostei muito da parte animal, sempre vi a questão do manejo e, enfim, sempre gostei dessa parte. Até que, durante aquele momento que a gente precisa tomar a decisão tão importante que é qual carreira que nós iremos seguir e tudo mais, eu optei por fazer zootecnia. Na época nem foi agronomia, mas eu lembro que na época eu estava trabalhando, estava num novo projeto lá, sempre assim, comecei a trabalhar desde muito cedo e eu lembro que na época eu estava numa nova empresa e executando um projeto ali. E nesse processo eu lembro que eu esqueci de simplesmente assim, eu já tinha passado no vestibular, que na época eram 3 etapas, eu já tinha toda a pontuação para passar no vestibular, para fazer zootecnia, esqueci de pagar a inscrição e, enfim, não fiz a zootecnia. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O que tem a ver com essa parte de campo, com essa parte animal? Posteriormente eu posso pensar em fazer alguma especialização e veio a agronomia. Então eu falei, não, vou fazer agronomia e depois eu faço uma especialização ali quando eu sair da faculdade. Assim fiz, entrei na Universidade Federal do Pará e quando chegou nas disciplinas de zootecnia, eu falei, Deus que me livre trabalhar com zootecnia, credo, isso é horrível. Foi um livramento. Eu falei, graças a Deus, foi um livramento, que bom que não deu certo, meu Deus, eu odeio isso, e assim me apaixonei mais ainda pela agronomia. Então, formei lá no Pará, formei em 2016 e durante a minha formação eu já tinha família em Minas Gerais e sempre voltava vinha em Minas pra quê? Exatamente, para visitar. Que região? Então, era em Belo Horizonte, principalmente. Eu comecei a minha carreira como agrônoma em Belo Horizonte mesmo, e depois eu fui ampliando. Então, fui para Belo Horizonte, consegui um estágio lá na Federação da Agricultura, e comecei a, enfim, trabalhar lá, voltei, terminei a faculdade, fui contratada pela federação e fui morar em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, fui aprendendo um pouco a trabalhar com política agrícola, cooperativismo e coisas que eu nunca imaginava. Exatamente, nunca imaginava que eu fosse trabalhar com isso posteriormente, mas sempre queria voltar, assim, para o campo para trabalhar mesmo ali no dia a dia, nas lavouras e tudo mais. E assim eu fiz, eu saí da federação para trabalhar com consultoria agrícola, então fui adquirindo ali ao longo do tempo algumas experiências, inclusive na federação tinha um pouco da parte de campo, não era como eu gostaria, que eu queria estar diretamente ali com os produtores rurais todos os dias, então eu aprendi um pouco e durante esse momento que o marketing digital foi entrando na minha vida, então eu postava algumas coisas nas redes sociais, e mostrando ali um pouco do dia a dia, um pouco da realidade, e eu fui percebendo que aquilo ali estava gerando muito interesse das pessoas, elas queriam conhecer aquela realidade. Foi pensado a tua introdução nessa mídia social? De maneira alguma. Poucos entendendo. De maneira alguma. Então, assim, quando eu fui trabalhar na parte de consultoria agrícola, ali principalmente no sul de Minas, então acabou ampliando um pouco mais também o meu leque ali tanto de oportunidades, mas também de conhecer mais o setor, ter um olhar diferenciado para o agronegócio. Então, eu fiz isso e o marketing digital foi cada vez mais ali entrando, cada vez mais foi tomando o meu tempo, de maneira que eu falei assim, tá, agora eu vou precisar tomar uma decisão. Perfeito. A minha decisão é investir 100% na consultoria, investir 100% na parte do marketing digital. E aí Deus me deu a sabedoria, que foi o quê? Olha, você vai precisar continuar no campo, mas você vai trabalhar com comunicação também, porque existe um propósito. Talvez essa palavra propósito, vocês vão ouvir algumas vezes aqui, porque foi depois que eu descobri esse propósito que o setor, ele começou a realmente fazer o devido sentido que precisava fazer, porque é um setor muito difícil para você lidar. A parte de comunicação é muito difícil, o agronegócio em si, o plantar, o colher é muito difícil. Então, quando se tem propósito naquilo que você está fazendo realmente, se torna mais, eu não vou dizer mais fácil, mas eu vou dizer mais leve e mais cheio de vida aquilo que você está fazendo. Os problemas, as dificuldades não são tão grandes ao lado do propósito que você tem sobre aquilo que você está fazendo.
Então, basicamente, o que eu te falo, assim, é que eu realmente, assim, eu entrei no agronegócio porque existia realmente, mais uma vez, esse propósito, e a questão da comunicação foi realmente porque eu percebi ali que Deus me deu dons, me deu talentos para isso, e eu precisava usar comunicar. isso. Exatamente. E é interessante, né? Nós, os seres humanos, a gente tem produtos que a gente quer saber a origem, né? Um relógio, a gente quer saber um carro, como que ele foi feito, como ele é produzido, como que é a linha de produção. E a gente não se importa muito como que é produzido os alimentos que a gente ingere, né? A nossa comida. Então, os grandes centros, a gente sempre brinca, né? O pessoal dos grandes centros acha que a comida nasceu dentro do mercado, na prateleira. Mas da onde que veio, né? Aquele arroz, aquele feijão, como ele foi produzido, aquela fruta, aquela carne, né? E eu acho que nos últimos anos começa a se despertar esse interesse para saber um pouquinho mais, né? Que seria uma coisa tão óbvia, né? Se um relógio que eu visto, eu quero saber a história dele. Sim. Mas a comida que eu estou ali me alimentando e alimentando minha família todo dia, eu às vezes não me importo da história daquela comida, da história da família que produziu aquilo, né? Exatamente. E eu percebo, Renato, que por muito tempo o agronegócio não imaginava que chegaria onde chegou no sentido da desinformação. Sim. Então, o setor como em si, durante muitas décadas, ele estava realmente na zona ali de conforto. No sentido de que, não, eu estou aqui, eu estou produzindo o conforto da comunicação, que eu falo. Sim. Eu estou aqui produzindo, estou trabalhando, acordo cedo, trabalho, enfim, não tem feriado, não tem final de semana, mas vou produzir e pronto, acabou. E, posteriormente, nós começamos a ver essa desinformação vindo ainda mais forte e a necessidade de provar o nosso trabalho, provar a qualidade daquilo que nós estamos produzindo, provar que o que nós estamos fazendo é sustentável e provar não apenas para o Brasil, mas provar para o mundo também, para que a gente possa ser competitivo. Então, a sustentabilidade, ela não é uma palavra da moda, ela não é uma palavra da vez, mas é realmente uma exigência do Brasil e do mundo para que nós possamos ser competitivos. Então, de fato, hoje as pessoas, eu inclusive faço isso, quem não faz isso, eu inclusive recomendo que façam, que leiam o rótulo do produto que você está consumindo, que você está ali, enfim, colocando dentro do seu corpo. Então, eu percebo assim, essa necessidade, nós conseguimos comunicar mais, podemos comunicar mais para que a gente possa potencializar o nosso setor ainda mais no Brasil e no mundo. Estamos aprendendo, né? É o que você falou, o agronegócio, ele colocou toda a energia dele na produção, né? Nós crescemos a nossa produtividade com pouca área nova explorada, mas toda a energia do agronegócio estava aquilo ali, né? De plantar, cuidar, colher, comercializar, escoar. E o setor ele foi demandado, eu posso até falar, por ataques, né? Olha, vocês não estão produzindo de maneira sustentável, eficiente, existe desperdício de comida. Então, o agronegócio foi pego no susto ali. Falou, pô, eu estou tentando fazer tudo certo aqui, mas existe uma massa de comunicação que está falando coisas que eu preciso comprovar que não é uma realidade. Exatamente. E aí a gente está aprendendo a fazer essa comunicação, né? Correndo atrás de, olha, parte do meu esforço, eu preciso produzir bem, mas eu preciso saber me comunicar, eu preciso poder falar da onde que vem as origens, como foi feito, e qual que é o papel dessa mídia social, e acho que além do papel, como que a gente vai ter esse sucesso de mostrar, furar a bolha, né? Eu vejo muitos comunicadores falando, mas não conseguindo ir para um público que precisa ouvir, e sim aquele nosso público do agro ali ouvindo, mas esses já estão convencidos. Como quebrar essa bolha, Camila? Certo. Eu entendo muito bem isso que você acabou de nos dizer, e eu concordo, e ao mesmo tempo eu complemento também no sentido de que essa cobrança que veio, essa cobrança externa que veio para o agronegócio, de certa forma, ela foi muito positiva, uma vez que nós sabemos que existem alguns exemplos que não são bons, é a minoria, nós sabemos disso, e se abriu mesmo os olhos dessas pessoas, desses processos, dessas empresas do agro que, enfim, já executam um trabalho tão
bom, tão bem executado ali realmente no dia a dia, mas que não estava comunicando isso da maneira correta. E aqueles que às vezes tinham alguma falha ali no processo, eles começaram a ver, não, isso aqui eu preciso melhorar, eu preciso dar uma atenção especial para isso aqui. Então, de certa forma, é preciso cuidar de todas as áreas quando a gente fala em sustentabilidade. É preciso a gente cuidar da questão ambiental. Não tem como. O ambiente, enfim, a planta, enfim, o solo que vai entregar ali. Nós precisamos da água, nós precisamos dos recursos naturais. É preciso cuidar daqueles recursos naturais. Então, essa cobrança que veio para o setor, ela foi muito importante nesse sentido. Infelizmente, existe às vezes ali muitas injustiças no meio de pessoas, instituições e muitas vezes ideologias e as questões políticas que acabam atacando o setor de uma maneira que não desconhecem de fato e tem interesses muito grandes por trás. Nós sabemos disso. Então, assim, eu percebo que agora é o momento de nós temos um setor altamente produtivo, rentável, sustentável, saímos de importadores de produtos agropecuários para grandes exportadores de produtos agropecuários. Então, como que nós iremos comunicar isso para realmente trazer cada dia mais essa união do campo e cidade? O interesse das pessoas que disseminam essa desinformação é o quê? Afastar o campo e cidade. É o quê? Gerar um conflito entre campo e cidade. Mas no fim das contas, a cidade precisa do campo, ao mesmo tempo que o campo precisa da cidade. Então, a comunicação, ela vem muito nesse sentido de realmente nos unir realmente. E como nós fazemos isso? É de fato mostrando a nossa realidade, é mostrando o nosso dia a dia. E hoje nós temos uma baita de uma ferramenta para isso, que é isso aqui, olha, o celular. É o celular, você mostrar o seu dia a dia no campo, o que você está fazendo no campo, quais são as dificuldades que você está enfrentando no campo, quais são, enfim, os trunfos que você consegue ver ali, a preocupação que você tem ali com o meio ambiente. E mais uma vez falando da sustentabilidade, na questão ambiental, na questão social também, nós precisamos dar essa ênfase. Então, a Agronelli, eu já percebi assim, já conversando com vocês, conhecendo todo esse universo Agronelli, o quanto vocês dão essa ênfase também. Então, mostrar isso mesmo para a sociedade. É uma empresa criada na sustentabilidade, né? Exatamente. Então, todas as questões, assim, quando a gente fala em sustentabilidade, então não dá pra gente ser competitivos se nós não realmente fazermos isso da melhor forma, da maneira correta. E eu percebo isso, que de agora pra frente, cada vez mais, quem não fizer isso, quem não for sustentável, quem não realmente fizer um excelente trabalho nesse sentido, o caminho que nós estamos vendo aí é que essas pessoas, essas empresas rurais, elas vão ficando cada vez mais para trás, terão mais dificuldades dentro do setor. Então, é preciso a gente pensar realmente fora da caixa, fora da bolha e tentar comunicar isso da melhor forma. Então, Renato, quando você me pergunta assim, como a gente fazer isso, como pensar, enfim, existem várias estratégias nesse sentido. Dentre elas, você usar realmente ali a comunicação, usar o celular ao seu favor, as redes sociais que estão ali ao seu favor, mostrando realmente a realidade, aquilo que acontece no setor, e ter um cuidado também sobre aquilo que você mostra, porque às vezes não adianta você mostrar, mas o que você vai estar mostrando. Então, hoje, muitas vezes a gente vê ali uma distorção do agronegócio que algumas pessoas têm, no sentido de que agronegócio é caminhonete, agronegócio é dinheiro, é ostentação, é isso, é aquilo. Então, assim, esse cuidado que nós precisamos ter. É um setor muito difícil, é um setor muito complicado. Você passa décadas construindo algo que pode ser destruído em um dia. Eu não vou nem dizer em uma safra, mas em um dia isso pode ser destruído. Então, assim, o cuidado sobre aquilo que você está mostrando também é importante para que nós possamos ser mais assertivos, furar realmente essa bolha e comunicar para as pessoas que estão de fora. Perfeito, perfeito. Eu acho que o que amplifica nas redes sociais hoje, eu não sou um expert, mas quando você não tem uma boa gestão de comunicação, o que amplifica são as crises, né? Sim. É o lado negativo, aquilo ali realmente ganha proporções que você até perde o controle. Então, uma cadeia produtiva sustentável, você tem no meio um produtor que desmata. É esse que vai aparecer e vai rodar para o mundo inteiro. Então, essa boa gestão de comunicação.
E a hora que você falar, então, bom, eu vou divulgar as coisas boas que eu faço, talvez ela não dá a mesma amplitude. A não ser por esse ponto que você falou, né? O público quer ver a sustentabilidade. Então, a hora que você começa a mostrar, peraí, olha, eu vou mostrar minha produção, mas eu vou mostrar que eu estou cuidando de uma fauna específica que eu tenho aqui, ou de uma área de preservação, o quanto eu cuido. Falou, opa, peraí, isso é interessante. O público novo, essa juventude, quer ver isso, né? Então, eu vejo as crises, mas algo que tem a ver comigo, que eu consigo conectar, que me impacta, que é o planeta, que é meu futuro, que é as próximas gerações, isso também chama a atenção desse público, né? Sem sombra de dúvidas. Então, assim, eu creio que não dá pra gente achar que vai ser um trabalho feito em um ano, em uma safra. Não é isso. É um trabalho que, inclusive, ele foi destruído por gerações. Nós vemos que ele foi destruído por gerações. E é o momento agora de construir, de reconstruir esse trabalho pensando em gerações. O agronegócio, ele não pode produzir pensando em safras. Ele precisa produzir pensando em gerações. E nós precisamos comunicar também pensando em gerações. Então, estes bons exemplos que você está bem nos trazendo, eles realmente vêm a contribuir muito nesse sentido. Então, você mostrar uma área de reserva legal, você, às vezes, assim, não é só o mostrar. Tem muitas pessoas que elas não têm, às vezes, ali o jeito, elas não gostam de aparecer, elas não gostam de usar muito o celular de algumas formas, digamos assim. Mas elas conseguem fazer isso numa roda de conversa com os amigos, uma roda de conversa com a família, porque ser assertivo na comunicação não é apenas você ligar a câmera do celular, mas é você ser assertivo onde quer que você esteja, com os colaboradores da sua empresa, com os colaboradores do seu negócio, com os seus filhos. Então, hoje, nós vemos muito no campo, é uma preocupação que se tem no campo, que é o quê? Tá, e os filhos, a sucessão familiar, eles continuarão no campo? Se eles continuarão, por que eles continuarão no campo? Porque muitas vezes o que se vê é o quê? Os filhos saindo da propriedade para estudar, então chega na cidade, depois tem todas umas questões ali sociais, ideológicas, políticas ali por trás. E se esse filho, ele não for educado, ele não aprender dentro de casa da importância de fazer o que ele está fazendo, esquece, ele não volta para o campo. Então, assim, qual vai ser o destino posteriormente daquela propriedade? Vai vender a propriedade, vai arrendar a propriedade, vai ter o processo de sucessão familiar, vai quebrar e vai ter que vender a preço de banana. Não posso nem falar banana, porque a banana hoje em dia não está mais barata, né? Mas antigamente a gente falava a preço de banana. Mas enfim. Então, qual vai ser de fato o destino daquela propriedade? Legal. Então, eu vejo isso, assim, você conseguir mostrar os exemplos não apenas nas redes sociais, mas também ali onde quer que você esteja, você levar os seus filhos, os seus netos, a sua família, exemplificar mesmo essa realidade. E eu creio que assim nós iremos construir algo para as próximas gerações. Então, como eu falei, foi algo que foi destruído por gerações e agora que nós precisamos reconstruir. Legal, legal. Eu acho que a destruição, eu coloco muito assim, qual era o foco que a gente estava naquele momento, né? Claro, a gente não esqueceu de comunicar, mas nosso foco era produzir alimento, né? Exatamente. Era do Brasil deixar de ser importador para ser um grande exportador. E naquele momento as políticas públicas eram de abertura de área, abre área, vamos popular, vamos para o centro-oeste, levou toda a colonização do pessoal do sul, né, dos japoneses, dos italianos e tudo mais, colonizando o centro-oeste e formando esse celeiro que era hoje. Então, naquele momento, a ideia era vamos produzir alimento, né? O Brasil não pode ser um importador de alimento, a gente tem que gerar divisa, né? E conseguimos. E em algum momento falou assim, opa, agora a gente precisa comunicar bem, agora a gente precisa trazer esses viés, e aí veio a Lei Ambiental Brasileira, que é uma lei super conservacionista, né? De você deixar a tua área ali preservada de 20% até 80% da tua área, e como a gente comunica bem. E o nosso instinto, Camila, é muito de reagir. Então, quando a gente vê um artista, um cantor, falando mal do agronegócio, instintivamente a gente reage contra ele, né? E devolvendo a pedrada. E como a gente trabalhar esse jogo de cintura e falar, será que não é desinformação? Será que eu preciso trazê-lo para conhecer a realidade, ver o que a gente faz? A gente começou algumas ondas de trazer influenciadores fora do agronegócio para entender essa produção de alimentos, a geração de produtos, a geração de valor, as famílias que têm uma distribuição de renda econômica dentro da propriedade rural.
como trabalhar isso, né? Não simplesmente reagir, mas pensar em como responder. Exatamente. Quando eu falo em a destruição que foi realizada, ela é justamente nesse sentido, das pessoas que não têm o conhecimento do que de fato acontece no setor, e são essas pessoas que trazem as desinformações. Sim. Então elas estão destruindo um trabalho que foi feito, Perfeito. Todo um trabalho que foi feito, que foi executado com muito sucesso, com muita... Exatamente. Então eu percebo assim que é preciso que nós realmente assim possamos buscar fazer isso de uma maneira cada dia mais assertiva, de uma maneira mais correta. E eu percebo assim que a verdade, respondendo essa tua pergunta, que a verdade, ela, uma hora ou outra, ela fala muito mais alto do que a mentira. Então, quando é o momento de você, de fato, falar o que acontece no campo e mostrar aquilo que acontece no campo, uma coisa é a teoria, a prática é outra. E aqueles que mostram isso na teoria e que muitas vezes não conhecem, que são essas pessoas de fora, quando chega na prática, as boas pessoas, a população, ela entende qual é a real importância do setor. Claro. Então, nós vemos isso em todos os setores do agronegócio, em todas as cadeias do agronegócio. Então, é a gente tentar conscientizar essas pessoas, as pessoas que estão realmente abertas, porque uma coisa são aquelas que já estão fechadas, já realmente ali escolheram qual o lado delas, mas existem pessoas que estão interessadas em entender como é o setor. E são essas as pessoas que nós precisamos trazer pra gente. Como você falou, as pessoas, quem já é do agro, já entende, a gente tá pregando para pastor, pregando para papa, mas e as pessoas de fora? Então, Sim. É para essas pessoas que a gente precisa fazer isso. Então, às vezes, uma linguagem simples, nós conseguimos fazer isso de uma maneira simples. Então, às vezes, é um cuidado que eu, inclusive, acabo tendo ali, tanto nas rodas de conversa, mas também nas redes sociais. Como falar, por exemplo, sobre gesso agrícola? Eu não posso falar de uma maneira muito técnica, porque nas minhas redes sociais existem pessoas curiosas, existem pessoas que querem conhecer mais o setor. Claro. Então, assim, eu diariamente recebo muitos feedbacks. Nossa, não sabia que isso era assim. Nossa, produz isso assim. Eu nunca vi assado. Enfim, pra gente é muito óbvio, mas para essas pessoas não. Você falar para essas pessoas e mostrar para essas pessoas o cuidado que você tem ali com o seu solo, você falar sobre o plantio direto, você falar sobre as reservas, você mostrar um animal que você vê ali, um tatu que você vê, uma siriema, enfim, a fauna que você vê ali no seu sistema, uma joaninha que seja, você mostrar aquilo ali, você falar sobre aquilo ali faz toda a diferença. Sim. Exatamente. Então é preciso a gente conseguir comunicar isso de uma maneira assertiva, de uma maneira simples, para que a gente possa ampliar realmente o nosso alcance e chegar nas pessoas que realmente precisam conhecer o setor. E quando possível, convide as pessoas para a sua propriedade, convide as pessoas para a sua realidade. Vamos rodar uma lavoura, vira e mexe. Eu gosto de fazer isso. Pega uma pessoa de fora, vamos rodar uma lavoura, vamos ali conhecer como que é a realidade. E você conversa com uma pessoa que vai conversar com outra pessoa e assim você consegue ampliar ainda mais aquele seu raio, exatamente conseguir realmente disseminar agora a informação e não a desinformação. Então foi um setor ali que a gente está vendo coisas pequenas, a agricultura familiar produz 70% dos alimentos. A pessoa que falou isso, hoje em dia, pede desculpas por ter falado isso, que foi realmente um equívoco, mas essa desinformação foi o que ficou na cabeça das pessoas. Então, o Chico, ele fala sobre isso, assim, que não, realmente foi ali uma desinformação, foi um equívoco em relação a isso, mas é o que ficou enraizado, impregnado ali na cabeça das pessoas. Então, é a gente mostrar a realidade do campo, e é isso que vai fazer a diferença. E a gente precisa aprender com outros setores. Em algum momento a gente tem que vestir a sandália da humildade e falar assim, o que os outros setores fizeram que eu preciso também, né? Quando você pega a poluição mundial, né, e a culpa é do gado, né? O gado que faz todo o efeito estufa. Quando você pega 3 países no mundo, né? China, Índia e Estados Unidos, eles são responsáveis por 2/3 de toda a poluição do mundo. 3 países. Quando você pega o setor de energia, geração de energia, queima de carvão,
você pega o setor de petróleo e você pega o setor de aço, de aciaria, os níveis de poluição são altíssimos. E você pergunta para um jovem, claro, tem toda a mídia social, a rede social, quero ser influencer, jogador de futebol, mas quando você fala dessas grandes empresas, elas são admiradas pelos jovens. Eu quero trabalhar numa empresa de energia, na engenharia, produção de aço. E não é à toa, essas empresas elas fizeram ali, elas olharam e falaram, pô, peraí, eu tenho uma pegada de carbono, de emissão muito grande aqui, mas eu preciso vender para a sociedade o meu lado positivo, né? E o agro no Brasil, né, toda a nossa produção de efeito estufa pela pecuária, a gente está falando de 5%, 4%, né? E mesmo assim é criticado e colocado em voga. Então, o que esses 3 grandes mercados fizeram que eles têm uma pegada muito positiva, só que são grandes poluidores, né? Então, aprender, Camila, aprender, né? Exatamente. Eu percebo, Renato, que o agronegócio, assim, não é por nada, não é porque eu sou do agro, não, mas enfim, mas é o setor, assim, mais importante, ao meu ver, para a sociedade. É o mais antigo na humanidade, né? É o mais antigo na humanidade, desde que mundo é mundo, desde Adão e Eva. Inclusive, para quem não sabe, a culpa das plantas daninhas, desse perrengue que a gente passa no campo muitas vezes, é ali de Adão e Eva. Quando eu chegar no céu, eu vou ter uma baita de uma conversa com aqueles dois ali. Depois vocês vê lá em Gênesis, capítulo 3, 12, se eu não me engano. Mas, enfim. Então, assim, é muito antigo. Nós vimos ali um crescimento realmente ali linear do setor durante muitos milênios, enfim, durante muitos milênios ali, o avanço era muito devagar, digamos assim, era o que o tataravô fazia, que depois o bisavô, depois o avô, enfim, passava para as próximas gerações, e nós vemos hoje em dia uma mudança muito grande, uma diferença muito grande, ou seja, é um crescimento exponencial agora do nosso setor. Então, veio a tecnologia, veio a comunicação, veio ali as inovações e, enfim, quando a gente fala em tecnologia, todas elas. Eu não estou falando somente em trator, não estou falando somente em inteligência artificial. Tecnologias como uma semente. Uma semente, muitas vezes, ela tem mais tecnologia do que muitas máquinas que a gente vê por aí. É muito complexo aquilo que existe dentro de uma semente, dentro de um fertilizante, dentro, enfim, de um grânulo ali. Então, eu percebo, Renato, que o agronegócio brasileiro, muitos ainda não entenderam, está começando a entender. Eu falo começando porque, como eu falei, o agronegócio ele teve um crescimento linear e agora exponencial. Então, está começando agora, neste momento, a entender da sua real importância, da sua real atuação dentro do Brasil, dentro do mundo, e por isso mesmo é preciso adotar formas diferentes de se trabalhar, de se conduzir a terra, de se conduzir os recursos naturais, de se conduzir as pessoas, de entender, inclusive, áreas que nós não precisávamos entrar em conflito e não precisávamos realmente ali nos adentrar aquelas áreas. Então, hoje é preciso que a gente tenha ali entendimentos e, enfim, sejamos multidisciplinares, como a gente costuma dizer na fazenda. Então, é preciso nós entendermos sobre a parte técnica, mas é preciso nós entendermos também sobre a questão política, é preciso entendermos, assim, sobre diferentes elos realmente ali que envolvem o setor. E dessa forma, aí sim eu acredito que a gente vai conseguir produzir mais, produzir melhor e realmente vender da melhor forma aquilo que nós estamos fazendo. Então, é um setor que às vezes se sente inclusive aprisionado por tantas injustiças que foram cometidas ao longo do tempo, inclusive em relação a esses ataques recorrentes de pessoas e instituições que não conhecem de fato o nosso trabalho. Então, esse é o momento de fazer um movimento ali para mudar isso e de maneira que a gente possa entender e cada um fazendo a sua contribuição dentro daquilo que está ao seu alcance. Então, a Agroneli tem a sua função nesse processo, os colaboradores da Agroneli, cada um, e a partir do que eu digo que é o compreender de fato o seu propósito.
Quando você entende o seu propósito de alimentar o mundo, você entende ali que, inclusive no Pai Nosso, Jesus, ele orou o Pai Nosso e ele falou para não faltar o pão nosso de cada dia. E essa oração, Renato, ela não é apenas sobre quem come, ela não é apenas sobre quem consome, é também sobre quem produz. Ela é primeiro sobre quem produz, porque como que irão comer se não há quem produza o alimento? Como? Então, quando nós entendemos que nós não estamos no setor ao acaso, nós não caímos no setor por um acaso, mas que existe um propósito maior para aquilo que nós estamos fazendo, aí vira uma chave. Então, a minha comunicação, inclusive, nas redes sociais, no dia a dia também, porque a minha comunicação, ela não é somente nas redes sociais, mas às vezes é diretamente ali com o produtor também, ela é uma comunicação que eu sempre busco isso. Qual o propósito do que eu estou fazendo? Eu tenho uma função no setor, o marketing tem uma função, o comercial tem uma função, enfim, todos têm uma função para que de fato essa engrenagem possa funcionar. Então é isso que nós precisamos aprender, que de repente outros setores já aprenderam e que nós precisamos colocar em prática. Ou de repente, Renato, eu te falo, mas talvez não seja nem porque outros setores, às vezes aprenderam alguns talvez não, mas de repente, dada a importância do setor. Então, às vezes, assim, não que os outros setores não sejam tão importantes como, mas para mim é um setor que não dá para viver sem ele. Você consegue viver sem um carro, você consegue viver sem um avião, você consegue viver sem uma garrafa, mas você não consegue viver sem a água, que é a fonte. Então, qual é a fonte? O agronegócio é a fonte. Talvez esses setores que você falou, talvez eles não vivam hoje o que nós estamos vivendo, mas talvez futuramente isso possa vir a acontecer. Então, hoje estão nos atacando e é preciso que a gente faça um bom trabalho nesse sentido e continuemos produzindo mais e melhor. Não tem dúvida. E você falou muito de propósito e falou de tecnologia, né? E puxando um gancho para um outro assunto que é trazer o jovem para esse mercado, né? A sucessão familiar é importante, a pessoa tá na família e como continuar essa operação agrícola, mas como trazer o jovem para o mercado de trabalho do agro, né? E esses dois pontos que você trouxe é muito interessante, Camila. Um propósito, ele entender que o agronegócio é a geração de alimentos, é a produção, é o abastecimento, sem comida a gente não vive. E a tecnologia, ele entender que o agro, porque o jovem é inteiramente ligado a tecnologias, né? Demais. Então ele entender a complexidade de uma máquina agrícola, de uma plantadeira, de uma colhedora, a tecnologia numa semente, da genética, um fertilizante, toda a composição de moléculas dos químicos, dos defensivos agrícolas. Será que esse é o caminho de trazer essa juventude? Porque quando ele olha, fala, trabalhar na cidade aqui, num ar-condicionado, num escritório, junto com um computador, ou eu vou ter que me deslocar 30, 40 quilômetros todo dia até ir numa fazenda, né? E tem sábado, e tem domingo, e tem safra. Propósito e tecnologia é um dos caminhos para trazer essa turma? São os caminhos? Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Assim, eu consigo ir um pouco além nesse sentido quando nós falamos em, por exemplo, os filhos dos agricultores, às vezes não são os filhos, são os netos, são ali os sobrinhos que realmente vão assumir a propriedade. Então, eles já terem de berço essa compreensão, é preciso que os pais passem para esses filhos essa compreensão ali. E eu vejo muitas dificuldades, inclusive, de pais que às vezes eles querem executar aquele conhecimento tradicional que foi repassado do bisavô enfim, foi passado ali de gerações que ele quer passar para os filhos dele, mas que aquele conhecimento, ele hoje não é mais aplicado. Então, eu falo assim, é um setor que ele muda muito. Então, hoje você está vivendo uma realidade, na próxima safra você vai viver uma realidade totalmente distinta. Então, eu vejo lá na região que na safra passada, o quanto os produtores estavam vivendo ali algumas dificuldades com algumas pragas, com algumas doenças. E nessa safra já não são as mesmas pragas, não são as mesmas doenças. No mercado chegaram produtos e tecnologias que não são mais os mesmos, que serão melhores do que aqueles que estavam no mercado.
Então, você conseguir passar isso primeiro para os filhos dos agricultores, para a sucessão que está vindo aí, e para as pessoas de fora também, dizer para aqueles que não são diretamente, não tem uma ligação direta com o setor. Então, às vezes, assim, tem pessoas que você pergunta, tá, mas qual é a sua história, qual é a sua ligação? Ah, eu gosto do setor, eu me identifico com o setor. Então, assim, nós queremos também essas pessoas também são importantes, independentemente se são agrônomos, são zootecnistas, são veterinários, mas nós precisamos também de bons advogados, nós precisamos também de bons médicos também que entendem a realidade do setor, quais são, enfim, as dificuldades que nós enfrentamos ali no setor, e que esses médicos também, a medicina também, ela vai conseguir trazer isso de uma maneira melhor, atendendo a essa realidade dessas pessoas. Os administradores, as pessoas ali da engenharia, nós precisamos dessas pessoas de fato. E entender realmente essa nova geração, que nós estamos falando de um setor cada vez mais tecnológico, um setor que quer produzir cada vez mais, e a seriedade também. Como nós estávamos conversando aqui, que infelizmente existe uma parcela da comunicação que ela pode vir como algo negativo, no sentido de, é só glamour, é só máquina zona, pesada, nossa, é só... Exatamente, é só caminhonete, é só isso. Não, gente. Isso aí, assim, eu falo pra vocês que, na verdade, é a menor das realidades. Eu vejo, assim, produtores gigantes lá na região que, quando você vê, eles estão andando com uma estradinha, assim, toda arregaçada da lida mesmo, sabe? Então, assim, a gente ter esse cuidado também e passar para as pessoas essa realidade do setor, para que quem possa vir pro setor não venha com um olhar distorcido da realidade, mas venha realmente com um olhar comprometido de que nós realmente precisamos dessa pessoa, essa pessoa vai realmente encontrar um setor realmente muito abençoado, um setor maravilhoso. Então, assim, é o que eu costumo sempre dizer, o trabalho é árduo, mas a vista compensa. Então, assim, nós temos também muitas coisas boas, mas é ter esse cuidado mesmo para não vir uma noção distorcida sobre o setor. E a gente realmente mostrar essa tecnologia, capacitar essas pessoas, mostrar para essas pessoas toda a importância realmente de assumir essa tecnologia, para que a gente consiga também, mais uma vez, produzir por safras, produzir por gerações, e pensando realmente no futuro do nosso Brasil, no futuro da nossa sociedade. Não tem dúvida, não tem dúvida. E começamos pelas crianças, né? A gente ontem esteve no evento da Cana Campo, o Mega Cana, um baita evento, né? E ali a Agronelli, junto com a Camila, nós construímos uma trincheira e tivemos aí a graça de receber 3 turmas de crianças. O pessoal do De Olho no Material Escolar levou as crianças ali para falar um pouco de agronegócio, e a gente teve a oportunidade de mostrar para elas o que tem debaixo do solo ali, na estrutura. E me chamou muita atenção que o Marcos, que é o agrônomo nosso, explicando uma linguagem muito simples para a criança, ele falou do vilão alumínio, e ele chamou a atenção de outros vilões que tem no solo, que a gente precisa combater através do gesso agrícola, de práticas conservacionistas e tudo mais. Mas uma das perguntas das crianças é: quais são os outros vilões, né? Então, como é importante ajustar a linguagem. O vilão ficou na cabeça da criança, que tem esse mundo lúdico, né, do herói, do vilão, e ela quis saber ali quais são os outros vilões. E tudo começa pela criança, ela querer estar nesse mundo, né? Exatamente. E chamou bastante a minha atenção, inclusive, essa iniciativa, assim, foi muito lindo ver aquelas crianças e eles perguntando e eles interagindo ali. Então, realmente, é uma nova geração que ela vai conhecer ali o setor, e a gente tem esse cuidado mesmo com aquilo que nós estamos levando para dentro das nossas casas, para dentro das nossas famílias, às vezes para quem não tem filhos, mas que vai levar ali para os sobrinhos, para os primos, enfim, tentar levar essa comunicação assertiva, sabe? Então, hoje tem materiais, hoje tem livros, hoje tem vídeos, hoje tem desenhos pensados nessa geração, na linguagem dessa geração. Ter um cuidado também sobre aquilo que assistem essas crianças, assistem, esses jovens assistem também. Então, ter um certo cuidado que muitos conteúdos ali, muitos vídeos ali, eles não vêm ao acaso. Existe uma intenção por trás daquilo. Às vezes é uma mensagem ali, um desenho que a gente vê que às vezes tem alguma mensagem distorcida a respeito. Então, é preciso ficar atento e fica esse alerta aí, principalmente para os pais.
Não tem dúvida. A Agronelli tem o Instituto Agronelli, esse ano ele fez 25 anos, e lá na fazenda da Agronelli nós temos uma escolinha de educação ambiental. Então nós pegamos crianças da rede pública e da rede privada e levamos lá para ele passar um dia entendendo a importância de plantar árvores, entendendo a importância do agronegócio, que produz alimento, produz roupas, produz energia, e a gente tem a oportunidade de falar ali com aquelas crianças toda essa prática do agronegócio, o que é o mundo, porque, de novo, isso chega na sucessão, né? Eu Sim. quero ficar ali. E é interessante que hoje nós temos colaboradores na Agronelli que estiveram na fazenda quando eram crianças. E eles lembram do dia, é o dia que marca a criança. Porque sai dentro da sala de aula, vai fazer uma visita, anda de ônibus escolar, vai até a fazenda, come lanche, ali eles passam o dia, classificam árvores, conhecem, começam a entender qual árvore é qual, e eles têm uma dinâmica de reconhecer aquela árvore. Então, quanto é importante a gente olhar, né? Se a gente quer mudar a visão do agronegócio do mundo, a gente começar desde cedo a trazer as crianças pro dia a dia, né? Exatamente, Renato. E eu percebo assim que eu fui uma pessoa muito crua nesse sentido. Eu precisei aprender na raça mesmo, sabe? Então, assim, eu não tive a melhor da educação nesse sentido. Eu falo porque depois que eu fui para a cidade, eu já percebia esse olhar muito contra o agronegócio, já percebia ali algumas rodas de conversa, enfim, alguns diálogos ali que eu acabava percebendo. E eu não tive essa base tão sólida nesse sentido, mas o que eu tinha era uma vivência. Então, eu sabia ali pela vivência que eu tive no campo, mas não pela influência. E eu percebo que depois que eu cheguei na Universidade Federal, eu tive ainda mais dificuldade de ter esse conhecimento da realidade e para aquela teoria que estavam tentando disseminar e enraizar em mim mesmo. Então, depois que eu saí da universidade, eu fui conhecer mais a fundo o agronegócio, uma vez que a minha vivência com o agronegócio, ela foi ali na infância, na adolescência, então existe todo um processo, todo um avanço ali que você tem na vida, então você acaba esquecendo de muitas coisas. A universidade, ela veio nesse sentido, eu aprendi muito, mas de certa forma eu precisava ter um certo cuidado para certas informações equivocadas não entrarem na minha cabeça, como entraram na cabeça de alguns colegas, inclusive, que é preciso ter algum cuidado. E aí, posteriormente, na realidade, no dia a dia, que eu fui vendo, de fato, essa realidade. Então, que bom que essas crianças estão tendo essa oportunidade de, desde cedo, serem ensinadas, serem educadas. É uma realidade que muitas pessoas não têm. Então, eu percebo que isso hoje, nessa geração, faz toda a diferença também. Não tem dúvida, não tem dúvida. Trazer o jovem para o agronegócio é muito importante. Começamos pelas crianças, mas as mulheres já entraram no agronegócio, né? Sim. Parece que era um setor machista, muito masculino, as faculdades de agronomia, de zootecnia, 2, 3 meninas na sala, e hoje a gente já vê 50%, né? Então, no agro mesmo, as mulheres entraram de vez. Prova disso é que eu estou aqui hoje, né, Renato? Prova disso. E, de fato, assim, a minha geração, ela já é uma geração que tem experimentado um diferencial muito grande nesse sentido. A minha turma, inclusive, era formada por 50% de homens, 50% mulheres. Então, eu percebo isso, assim, essa diferença quando a gente conversa com as mulheres de outras gerações que realmente falam isso, que as turmas eram uma mulher, 2 mulheres, 3 mulheres, às vezes não tinha o conhecimento. Hoje em dia, a gente vê, inclusive, algumas pessoas falando de turmas que a maioria, inclusive, são mulheres, já são mulheres. Então, assim, esse é um cuidado, inclusive, que quem mostra a realidade do campo, das mulheres, precisa ter, para mostrar também que existem as dificuldades, mas existe também a parte boa de você ser uma mulher do agro, de você estar no setor. Então, isso também faz toda a diferença. Existem muitas dificuldades que nós mulheres enfrentamos simplesmente por ser mulher. Então, o nosso corpo, Renato, por ser mulher, ele já traz dificuldades que homens não enfrentam. Então, às vezes, umas coisas simples, ir ao banheiro. O ir ao banheiro na roça, para o homem, é mais fácil.
Pra mulher, não. Pra mulher é um evento você conseguir ir ao banheiro. Tem que sair de casa preparado. Não, você tem que sair de... Água. Exatamente, você tem que sair de casa preparado, você tem que encontrar o mato certo, na altura certa, com a vizinhança correta. Você tem que pensar em toda a logística para você ir ao banheiro. Então, são algumas dificuldades que nós temos. Nós sabemos que realmente é um setor predominantemente masculino, mas é um setor que ele está aberto, no geral eu percebo isso, que ele está aberto, receptivo para as mulheres também. E eu vejo também que é importante as mulheres elas não se limitarem, não colocarem a dificuldade acima da sua atuação e do seu, mais uma vez, propósito. Uma vez que, às vezes, eu percebo um certo posicionamento, só está acontecendo isso comigo porque eu sou mulher, só falaram comigo dessa forma porque eu sou mulher. Não é porque você é mulher, muitas vezes, é simplesmente porque o setor é isso, é competitivo, tem os representantes, tem as revendas, as pessoas querem bater as suas metas, as pessoas querem trabalhar, querem produzir, então tem esse lado também que é preciso que as próprias mulheres tomem cuidado em relação a isso, mas existe também, nós sabemos o outro lado ali, às vezes de um preconceito, às vezes existe ali, às vezes nem é necessariamente o preconceito, mas é às vezes o produtor que não tem facilidade para lidar com mulher ali, às vezes tem uma questão interna familiar também, que tem alguns cuidados que as mulheres precisam ter cuidado também para ter ali. Às vezes um cuidado também, porque nas propriedades muitas vezes a maior parte das equipes é formada por homens, então às vezes uma mulher ali, existe também uma questão de segurança por trás. É preciso que a gente tome certos cuidados que os homens muitas vezes não precisam ter. Mas eu não vejo isso como uma grande dificuldade. Eu vejo isso como algumas particularidades que nós precisamos ter, precisamos adotar no nosso dia a dia, porque nós somos mulheres. Então, assim, ao mesmo tempo que tem as dificuldades, que tem as porteiras às vezes fechadas pelo fato de sermos mulheres, tem as porteiras abertas pelo mesmo motivo de sermos mulheres. Com certeza. E o homem, em alguns momentos, testa, né? Testa uma pessoa, seja uma mulher ou seja um homem, mas ele faz uma brincadeira, tal... E a mulher que realmente, como você falou, né, não se vitimiza, mas mostra a força naquele momento, até o produtor, dono de revenda, o vendedor, ele fala, opa, é das nossas, é do agro, né? Essa moça é forte e ela vai aguentar a pancada do dia a dia do agronegócio, né? Então é importante as mulheres realmente irem para frente, confiança, bastante estudo, dedicação, e na hora que estiver na frente da verdade ali, realmente mostrar a sua força, mostrar a sua competência, que isso faz o homem falar, pô, essa é da roça. Exatamente. Né, e vocês, né, as mulheres estão organizadas, né? Tem um congresso anual das mulheres do agro, então existe essa força de vamos se juntar, vamos unir, porque muitas de nós já se enfrentaram várias dificuldades e compartilhar como foram essas experiências, acho que é importante para as mulheres que estão entrando, né? Extremamente importante, Renato. Eu percebo, inclusive, assim, que dentro disso mesmo que você falou sobre essa importância das mulheres, elas mostrarem que elas estão no setor para agregar ao setor, assim como os homens estão. Exatamente, por competência, simplesmente pela sua competência. Então, é importante que a gente consiga realmente pensar fora da caixinha e a gente consiga, de fato, buscar mais conhecimento, a gente consiga, de fato, buscar, mais uma vez, a comunicação mais assertiva. Então, esse cuidado em como lidar com o produtor, como lidar com os colegas de trabalho, como lidar com os operadores, é importante ter esse cuidado. E, mais uma vez, as mulheres, elas precisam ter elas têm algumas particularidades que elas precisam, inclusive, até as vestimentas, até a roupa que a mulher usa, ela precisa pensar muito mais do que um homem quando sai de casa. E tá tudo bem, nós somos mulheres, que bom que nós somos mulheres e que nós temos essas particularidades ali que são interessantes. Nós somos, enfim, eu falo que a mulher, ela tem a sua parte ali do sexo forte, mas tem a parte também do sexo frágil também, tem a parte de levar a beleza pro setor, a parte de levar ali, às vezes, o diálogo pro setor de uma maneira diferente, de entender de uma maneira diferente. A mulher
mulher ela tem uma facilidade muito grande em relação à tecnologia, a aplicar essa tecnologia no campo. Então nós vemos muitas empresas, eu vejo muitas empresas hoje no setor, que às vezes dependendo do maquinário, dependendo da tecnologia que vai ter naquela propriedade ali, o produtor ele vai escolher o quê? A mulher, porque sabe que ali é mais complexo, que ele precisa de um cuidado maior, uma sensibilidade maior, que a mulher é quem vai ter esse olhar. Então, eu percebo assim, muitas vezes, você quer me deixar, enfim, chateada, eu ir para um evento, um dia de campo, enfim, para o evento que for, e alguém falar alguma coisa no sentido de, nesse evento tem o lugar das mulheres, enquanto os homens vão rodar o evento e as mulheres vão ficar ali, massagem, para fazer maquiagem, para isso. Gente, não é para isso. Então, assim, mais uma vez, quando você entende o seu propósito, quando você sabe que você está lá para produzir, quando você está lá para aprender ali naquele lugar, naquele dia de campo, que existem tecnologias, existem inovações ali que você precisa estar por dentro daquilo ali, você vai com um olhar diferente para aquele lugar, para aquele ambiente. E não pro olhar, eu sou mulher, então para mim vai ser mais tranquilo, então eu vou ficar ali na sombra, então eu vou ficar isso, aquilo. Ok, hoje, ok, mas e amanhã? E quando você precisar daquela informação, e quando você precisar daquele conhecimento, e Deus nos livre, mas e se faltar alguém na família, faltar um pai, na falta de um pai, na falta de um marido, na falta ali de alguém que estava administrando aquela propriedade, quem é a pessoa que vai representar? E Camila, não tem mão de obra, né? Você perguntar para todo produtor rural, ele está procurando um gestor, um gerente de fazenda, um administrador, alguém para fazer a parte veterinária, agrícola, e talvez a esposa dele, a filha dele tá ali, né? Exatamente. Ela se preparar e falar assim, peraí, essa pessoa que tá procurando sou eu. Eu vou entrar, eu tô me preparando para isso, né? Exatamente. Isso aí faz toda a diferença. Então eu realmente percebo isso, assim, Renato. É preciso que a gente trabalhe com a confiança, a gente possa realmente colocar o nosso máximo potencial naquilo ali e ter o discernimento do que nós estamos fazendo e por que nós estamos fazendo aquilo. Para mim, trabalhar no agronegócio se tornou mais leve, trabalhar com o que eu trabalho hoje se tornou mais leve depois que eu entendi o porquê eu estou fazendo isso. Antes eu não via tanto sentido em alguns trabalhos que eu executava, por que eu estou fazendo isso, onde que eu quero chegar com isso. Mas depois que eu passei a entender, eu virei uma chave em mim. Legal. E eu falei, não, eu estou realmente ali alimentando as pessoas, eu estou realmente colocando em prática o que Jesus falou no Pai Nosso, que não falte o alimento. Para não faltar o alimento, precisa de mim, precisa do Renato, precisa de quem está escutando esse podcast. Então, é isso que vai fazer toda a diferença para que nós possamos produzir mais e melhor. Não tem dúvida, não tem dúvida. Você tem caso, as mulheres te procuram no dia a dia? Demais. O que elas falam? O que elas buscam na Camila? Então, as mulheres, elas buscam um lugar de inspiração para continuar, muitas vezes, muitas delas. Então, eu tenho vários relatos hoje de mulheres que quase que diariamente entram em contato para falar, seja uma experiência positiva, uma experiência negativa que tiveram, uma inspiração que tiveram a partir de algo que foi ali semeado no coração, que foi semeado na vida delas. Então, eu percebo assim essa grande importância e esse grande cuidado que eu preciso ter também em relação a essas mulheres, porque tem pessoas que realmente se chamam influenciadores do agronegócio. Esses influenciadores do agronegócio, eles de fato influenciam. Então, eu vejo pessoas, não apenas mulheres, mas homens, mulheres que entram em contato comigo falando, olha, eu vejo o que você posta, eu vejo os seus stories, os seus reels, e eu me inspiro em você, e eu quero fazer agronomia por sua causa. Ou senão eu vejo mulheres que falam assim, olha, eu passei por uma dificuldade assim, eu passei por um assédio, eu passei por uma situação ali que me trataram mal numa propriedade, eu percebi que era pelo motivo de ser mulher,
mas eu me lembrei do que você falou, eu me lembrei da sua trajetória, eu me lembrei daquilo que você está vivendo e isso me deu inspiração para continuar. Então essas mulheres, elas têm buscado essa inspiração. Então para quem é mulher que está escutando esse podcast, eu realmente te encorajo a realmente assim, encorajar outras mulheres. Se é que você realmente ama o setor, faça isso também para que outras mulheres possam amar o setor também e elas entendam o porquê é importante que elas estejam no setor. O agronegócio saiu de realmente importador de produtos agropecuários para grande exportador e as mulheres, elas contribuíram e elas continuam contribuindo, continuarão contribuindo para isso. Perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom. E tua visão de futuro? Quando você olha o nosso Brasil, você olha esse mercado do agronegócio, quando você projeta, é difícil projetar 10, 12, 15 anos para frente, mas quando você projeta 5 anos para frente, como que a gente vai estar? Qual que é a visão da Camila? Desse mundão que você percorre, né? Você tá com o pé na sola na bota mesmo no dia a dia e vendo aí as dificuldades, as oportunidades do agronegócio, o que vem por aí? Então, como uma boa agrônoma, depende. Essa é Depende. Então, é realmente difícil, sabe, Renata? A gente conseguir enxergar o que vem por aí, porque nós estamos falando de um setor que teve um crescimento linear, então um crescimento lento durante, enfim, centenas e, enfim, muito tempo. E nós vemos agora esse crescimento exponencial com o avanço da tecnologia, com o avanço da inteligência artificial, com o avanço da robótica, com tudo que está acontecendo agora no setor. Então, é difícil a gente conseguir realmente enxergar o futuro próximo, daqui 5 anos, daqui 10 anos, porque antes acredito que era até mais fácil. Então, vamos dizer ali na década de 90, você conseguia falar ali, não, vai continuar como era, sei lá, os meus bisavós, eles faziam, tá tendo alguma mudança aqui ou outra, estão falando de uma tal de uma revolução verde aí, mas tá surgindo algumas coisinhas diferentes, mas era mais lento ainda vinha a passos mais curtos, digamos assim. Mas hoje é diferente, hoje é muito diferente. Você vê, assim, todos os dias lançando alguma tecnologia que vai fazer realmente toda a diferença no campo, que vai atender às necessidades dos produtores, que vai atender às necessidades da população também. Então, assim, o que eu consigo enxergar para esse futuro do agronegócio é que algumas profissões elas precisarão ser realmente repensadas e redesenhadas da sua função e como elas vão acontecer na prática. A atuação dos agrônomos, ela não vai ser mais como ela está hoje, daqui 5, daqui 10 anos e mais para frente nem se fala. Parece que, não, é pouco tempo para tanta mudança assim, mas eu não vejo isso. É exponencial, é um crescimento realmente exponencial. Então eu percebo que a atuação dos profissionais do setor vai mudar. Todos eles, seja na área administrativa, em todas as áreas, assim, desde o porteiro até, enfim, o diretor, o presidente, enfim, a distribuição, o carregamento, o transporte, toda a cadeia, ela vai mudar muito. Então, eu acredito que para o futuro, nós buscarmos realmente conhecer a tecnologia e trazer mais a tecnologia ao nosso favor. Eu não estou falando isso para horrorizar no sentido de que vai... O futuro é maravilhoso. Exatamente. No sentido de que vai substituir os agrônomos, vai substituir os zootecnistas. Não, a intenção, eu tenho certeza que não é isso que vai acontecer. A intenção não foi de falar isso e não é isso que vai acontecer, mas eu acredito que, de fato, a máquina veio para fazer coisas da máquina, a tecnologia veio para fazer coisas que a máquina deve fazer e os humanos precisarão fazer coisas de humanos. Então tem coisas que quando nós estamos inclusive competindo com as máquinas, nós perdemos, mas quando nós estamos realmente assumindo o nosso lugar de pessoas, estamos assumindo o nosso lugar ali de sentimentos que há por trás, de cuidado com pessoas, isso aí não vai passar. Então é esse olhar que nós precisamos ter para o futuro. A máquina, nós vamos ter um copiloto. Né? Nós vamos ter ali igual um rally de regularidade, né? Você vai ter um copiloto olhando para o mapa ali, te dando a orientação, mas você, o sentimento, a visualização, a capacidade de prever situações diferentes, cenários diferentes, esse é do ser humano. Exatamente. E é insubstituível, né? Ninguém tira. Mas você vai ter um grande copiloto do teu lado ali te apoiando.
quando eu olho para o agronegócio, eu não sou agrônomo, eu sou administrador, mas estou no agro há quase 30 anos e amo esse segmento. Mas eu acho que é o setor que a gente tem mais previsibilidade de todos os outros setores, né? Se você está falando que vai haver um aumento de população, nós vamos chegar a quase 10 bilhões de pessoas nos próximos 20, 25 anos. Então você tem uma necessidade de alimento muito forte, você tem uma necessidade de energia, né? E energia cada vez mais limpa, porque Sim. o mundo começa a não suportar gerar energia fóssil, energia não renováveis. E você tem uma necessidade de fibra, de roupas também sustentáveis, né? A fibra sintética, ela é mais barato, mas ela não tem, de novo, né? uma sustentabilidade. Então, quando você pega esses 3 grandes pilares, né? Mais alimento, mais energia limpa e mais fibras de melhor qualidade, mais naturais, mais renováveis, o agro está nesses 3 caminhos, né? E aí, quando você vai cascateia isso por culturas, né? Você pega a cana-de-açúcar, o que vem pela cana-de-açúcar pela frente, SAF, energia de aviação, energia de navio, sustentável, né? Se você fazer uma conta básica, né, de falar assim, olha, nós vamos substituir o querosene de avião 10% para SAF de etanol, já não tem, o Brasil não consegue produzir o etanol suficiente para 10% de substituição. Você pega o etanol de segunda geração também, que vem do resíduo, do bagaço, gerando mais energia. Você pega a soja, eu não tenho dúvida que em poucos anos a gente vai ter uma venda de soja pela proteína, e o Brasil é campeão em proteína dentro da soja. A gente dá show pelas nossas condições, pela nossa tecnologia. Milho, as usinas de etanol de milho, né? Quanto vai consumir? São grandes consumidoras de milho e grandes consumidoras de madeira, né? Você vai precisar de florestas renováveis para consumir isso. Café, chinês tomando café, né? A gente conseguiu substituir o chá pelo café. Quem diria? Quem diria, né? Suco de laranja deu uma prova da resiliência, né? Os Estados Unidos falou que ia tributar e depois falou não tributa porque o suco de laranja vai gerar inflação dentro dos Estados Unidos, né? 1/3 de todo o suco de laranja que os Estados Unidos consome é brasileiro. Então, quando a gente olha o nosso setor, é maravilhoso o crescimento e a possibilidade. E aí cabe a nós entender, né? Qual o nosso papel em tudo isso, né? Se eu estou num baita setor fantástico, de crescimento muito claro pela frente, vai passar por variações, por preço, por câmbio, por taxa de juros, por governos, por brigas geopolíticas, mas ele vai precisar continuar crescendo, né? Sim. Então a gente tem uma baita oportunidade para mostrar para esses jovens, né? Venham para o agro, porque a gente vai precisar de gente boa. Talvez Sim. esse seja o limitante. Pessoas, né? E cada vez que a tecnologia ela cresce mais, a gente precisa do capital humano. Sim. Né? Então ali vai ser uma... e o teu desafio como influenciadora que fala para o jovem, fala para as mulheres, é como eu trago essas pessoas para o setor, né? É isso que a gente precisa, trazer gente boa para esse mercado que é maravilhoso. Sem sombra de dúvidas. Temos um desafio gigantesco pela frente, né? E temos muitas oportunidades. O trabalho é árduo, mas a vista compensa. É muito boa. A vista é maravilhosa. Tanto o cenário quanto a vista de olhar para frente e falar assim, nossa, que setor... eu não tenho dúvida que outras pessoas que estão em outros setores estão falando, puta, se eu entendesse um pouquinho do agronegócio, eu estaria lá. E a gente vai precisar dessas pessoas. Sem sombra de dúvidas. Então, quando a gente pensa nesses pilares, quando a gente fala, inclusive, um pilar que é a sustentabilidade, esse é um pilar que não tem como voltar atrás. É algo certeza. De agora para frente, cada vez mais as exigências serão maiores para o setor. Quem tiver essa visão neste momento, essa visão de futuro Sim. neste momento, não o olhar, mas a visão mesmo de futuro neste momento vai sair na frente. Com certeza. Então, eu realmente acredito nisso. Nós precisamos de pessoas cada dia mais capacitadas, pessoas cada dia mais que estejam interessadas em entregar o seu melhor no setor, que tenham clareza ali do que estão fazendo e por que estão fazendo aquilo
E eu creio que, assim, de fato, a gente vai conseguir ter um futuro muito promissor no agronegócio. É um setor que não tem como acabar, é impossível acabar, mas é um setor que hoje ele enfrenta muitas lacunas, muitos desafios que ainda precisam ser ali superados, que ainda precisam ser vencidos ali. Eu acredito que nós já ganhamos um espaço muito grande quando eu falo em mulheres do agronegócio. Eu percebo que veio uma geração anterior à minha que fez um excelente trabalho nessa parte também de comunicação, de conscientização e nesse trabalho também mesmo prático no campo, mostrando que é possível um trabalho bem qualificado, um trabalho bem feito no campo a partir de mulheres. A ponto que hoje eu tenho porteiras abertas à minha frente também por ser mulher. Sim. Algumas porteiras elas se fecham por ser mulher, mas outras porteiras elas se abrem. Então, um bom trabalho foi feito, foi executado e agora é a minha vez de fazer isso pensando nas próximas gerações. Avançar, sempre avançar. Exatamente. E como quem não te segue, como achar a Camila dentro das redes sociais? Camila Agro, Camila com C Agro. Maravilha. E pode seguir Instagram, TikTok, vira e mexe tô postando algumas coisas lá também, então a gente precisa realmente entender ali as plataformas, alcançar o TikTok, ele tem, por exemplo, um alcance de um público mais jovem, mas esse público jovem muitas vezes são os filhos dos produtores. Sim. Então, hoje eu percebo assim essa importância de falar para esse público jovem, porque tem uma parcela significativa que são os filhos dos agricultores que daqui 5, 10, 15 anos estarão tomando decisões dentro das propriedades. Então, eu vejo já hoje no campo esse trabalho de sucessão familiar, às vezes de jovens da minha geração, que eu visitava propriedades há 4 anos atrás e era só o pai que tomava as decisões ali, mas hoje já são os filhos que estão lá diretamente. É até interessante, assim, quando eu chego em algumas propriedades e aí eu pergunto, cadê o pai? O pai tá em casa, tá lá com a mãe lá na cidade e tal, ou estão viajando, alguma coisa. É bem interessante a gente ver esse movimento, assim. Então, é a nossa vez mesmo de falar para essa geração de mulheres, de homens, de jovens que estão vindo aí e que a gente consiga realmente plantar e colher bons frutos, não pensando apenas em safras, mas pensando em gerações. Com certeza. E colaboradores, né? Hoje eu posso falar por baixo, nós devemos ter umas 15 vagas em aberto. Olha isso. Né? Seja de retireiro nas fazendas, na produção de leite, seja na área agrícola, do plantio, aqui no escritório, pessoas para o escritório, área comercial, vendedores. Então a gente precisa comunicar, achar as redes sociais certas para mostrar e criar essa empresa empregadora que o jovem se interessa, né? Sim. Então a gente cada vez mais vai precisar comunicar o que a gente tem feito para os filhos dos produtores ou para a força de mão de obra que nos ajude a continuar crescendo. Vamos te encontrar nas redes sociais e vamos te encontrar dentro dos eventos junto com a Agronelli, né? Espero que sim. Vamos. Uma longa parceria que nós temos aí pela frente. Com certeza. E tenho certeza que nós faremos juntos um excelente trabalho. A intenção é realmente, assim, de semear cada vez mais, trazer cada vez mais pessoas para conhecer o trabalho da Agronelli, as tecnologias, inclusive, da Agronelli, sabendo que nós estamos falando ali também de sustentabilidade, estamos falando de mais produtividade no campo, e é isso que o produtor quer, mais rentabilidade também, e o objetivo é esse. Então, vocês me verão bastante nas redes da Agronelli também. Do nosso lado, a gente está super feliz de você ter aceitado esse convite, estar aqui com a gente. Vai ser uma troca de experiência muito grande. Ainda não tivemos a oportunidade de você conhecer o Marco Túlio, mas é uma pessoa inspiracional do agro, né? E uma pessoa que vale a pena esse encontro de gerações, vai ser muito interessante. E vamos estar muito, muito próximos, levando aí o agro brasileiro, se Deus quiser, para fora do mundo. Isso mesmo. A construção de perfil de solo, mostrar para os produtores o quanto é importante olhar para debaixo da terra, olhar essa construção de perfil de solo, passar por resiliências, por momentos de estresse climáticos, você ter uma estrutura de solo muito mais robusta para passar por as intempéries. Obrigado por aceitar e vamos estar juntos aí nos próximos anos, se Deus quiser. A gente, quando fala de agronegócio, a gente tem que pensar em 10, 15, 20 anos pela frente. É isso aí. Camila, Obrigada, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigada também a todos que estão aqui ouvindo. Espero que vocês tenham gostado, que realmente eu tenha conseguido cumprir aqui o meu objetivo, que é realmente lançar pérolas para pessoas que realmente vão acolher essas pérolas, vão colocar no coração,
pérolas que servem como sementes, inclusive, que essas sementes possam entrar no coração de vocês, possam realmente frutificar, que vocês possam realmente fazer todos os tratos culturais que sejam necessários ali para que vocês possam dar frutos e frutos em abundância. Esse é o meu desejo para vocês. Muito sucesso, muitas e muitas bênçãos. E tem as minhas redes sociais, Camila Agro. Quem precisar de mim para alguma coisa, quiser tirar alguma dúvida, quiser, enfim, ali realmente sugerir algumas coisas, eu estou sempre à disposição, porque o meu objetivo é esse, é ser voz e dar voz também. Muito bom. E para vocês que ficaram conosco até agora, muito obrigado mais uma vez e nos vemos no próximo episódio do Conecta Agro. Tchau, tchau. Conecta Agro, na raiz da informação.